Boa noite, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos à nossa conversa sobre cristais, a nossa aula, né? Bom, o que seja. Sim, pode ser. Sim, pra mim está sendo uma aula, gente. Bem descontraída, por sinal, né? Bom, conforme combinado, né? Ainda estamos falando sobre os cristais mestres. Ou seja, aqueles potenciais que as pedras trazem, que a gente consegue observar, ler, perceber, né? Olhando para a pedra, né? Um dos grandes mitos do cristal é a bola de cristal, não é? Que está muito associado às vidências, né? Ou aquela pessoa que diz que vê as coisas dentro da bola de cristal. Não é isso que funciona, tá bom? A pessoa não fica olhando lá dentro e vê presente, passado e futuro. Isso é história, tá? Mas a bola de cristal nada mais é do que uma peça bem grande de cristal, onde ela foi lapidada para ficar com uma esfera perfeita, tá? O que acontece com um cristal gerador, né, que sai pela ponta, e quando fica desse jeito que eles vão, né, lapidando, polindo para ficar isso? Ele perde aquela função de bastão ou da ponta que emana uma energia, né? Então a bola de cristal, ela na verdade, ela irradia para todos os lados como uma aura mesmo, né? Que vai irradiando para o ambiente. Então não dá para trabalhar com ponto, como se fosse uma ponta, um instrumento de cura, né? Com pontas. A bola de cristal, então, ela emana para o ambiente, por causa dessa esfera que fica redonda, essa aura dela arredondada. E por conta disso, o simples contato também já facilita e auxilia algumas coisas. Então, o que pode fazer com a bola de cristal? Eu passo nos meus chakras, né? Isso com a ordem de limpar. Existem alguns bastões cromáticos, né? Que tem na ponta. Você pode trocar, ou põe um bastão, a pontinha de gerador, ou põe uma bola de cristal, porque aí você serve para massagear, fazendo cromo com o cristal. Alguns bastões aí no mercado têm essa função, tá? Então, ela irradia para o ambiente, você utiliza para os chakras, né? Passando pelos seus chakras, ou fazendo processo de limpeza, de energização. Agora, o exercício com a bola de cristal abre a vidência, mas não que você enxergue as coisas lá dentro. Como que seria isso? Porque ela descalcifica a pineal por causa dessa vibração que ela tem. Então, se você ficar numa penumbra, né, uma vela ou qualquer luz, meia luz, vamos chamar assim, você começa a fixar o seu olhar para a bola de cristal, né? Com 1 minuto e meio, todo o resto da paisagem, ele desaparece e você só vai ficar vendo a bola de cristal. E isso vai descalcificando a pineal e abrindo a sua vidência. Então, se você fizer esse exercício, eu diria aí, durante uns 15 dias, né? 3 minutos, você vai começar a desenvolver bastante a sua clarividência. Tá? Vou ter que pegar, ele vai com a bola e eu tô parecendo um gato na boladinha. Então, estou interessada no que tem dentro. Mas ela tem arco-íris, né? Que já dá pra ver. Eu acho que dá pra ver muita coisa dentro. Sim, mas não que abra o futuro das pessoas, como a cigana, como falam, né? Como mostra. Mito, né? Isso é mito. Vou ler teu futuro daqui, peraí. Isso é mito, mas ela abre sim a sua vidência e este exercício, porque você não deve ficar olhando para um cristal gerador com a ponta voltada para você, porque pode vir um jato e machucar. Fazer, na verdade, e a bola você consegue, entendeu? É mais por isso. Tudo bem? Então, bola de cristal. Um segundo cristal mestre que é assim importantíssimo, e se você achar um olha só, para que ela fique em pezinha assim bonitinha, dá para ver aqui, né, Duda? Isso daqui é um anelzinho, né? Você pode usar algum ferrinho de cortina,
coisas de bijuteria, ou até aquele alumíniozinho de velinha de 3 horas. Ah, sim. Né? E você coloca sua bola de cristal em cima, né? E aí ela fica fixa, né? Fica assim lindíssimo. Bom, um outro cristal mestre que todos devem ter ou procurar é chamado de catedral. O que é um catedral? Ele é uma base, né, com várias torres. É diferente do gêmeo tântrico, que só tem 2, ou o da craca, que nós vamos falar, que são muitos pequenininhos e um grande. Esse daqui não, ele tem várias pontas grandes, como se fosse um castelo. Sim. Mas aí colocou-se o nome de catedral, tá? Cada ponta dessa vai ter todos esses potenciais que a gente está descobrindo, tá? Mas o catedral, que seria igual esse aqui, com várias pontas, várias torres, né, ou várias pontas, é um cristal com um corpo e várias pontas, como se fosse um castelo com várias torres, né? Ele emana conhecimento de uma biblioteca de luz. Isso porque cada ponta vai trazer um segredo, né? É uma catedral que inspira conhecimentos voltados à espiritualidade, trabalhando um grupo com mentes afins ou um grupo que quer trabalhar unido. Deve ser colocado no centro da sala ou em um altar onde o grupo estiver trabalhando ou reunido. Ai, que legal. Ponto. O que isso significa? O cristal é meu e tem a minha energia. E tem um conhecimento aqui que é como se fosse um mestre. Então, se eu vou apresentar alguma ideia para um grupo ou para alguém, o ideal é que este catedral esteja num lugar visível. Então eu coloco o meu num pedestal, tá? E as pessoas do grupo, elas vão ter a clareza, o entendimento do que eu estou querendo passar, porque o cristal é meu e a minha energia está aqui, né? Se você for fazer uma apresentação, por exemplo, de um negócio, numa reunião, se você tiver um catedral na mesa ou em qualquer lugar próximo, sendo o seu, programado para isso, aquelas pessoas que chegarem na reunião com a ideia só de pegar pontos negativos para te queimar, ou não está muito afim de ouvir, quando você começar a falar, a própria energia do cristal vai fazer com que eles fiquem tudo envolvidos. É quase que não chega a ser uma hipnose, mas ele chama a atenção. E as pessoas têm uma clareza de entendimento para aquilo que você quer falar. Então, por exemplo, eu deixo o meu catedral no meu consultório. Porque os meus clientes, né, os meus pacientes, clientes, enfim, consulentes, eles precisam compreender o que eu estou querendo dizer. Então, o catedral, ele auxilia isso. Ele faz com que a pessoa não fique dispersa, né, pensando em outras coisas, mas sim focada no conhecimento que você está passando. Então ele é muito interessante para trabalhar em grupos ou você conversar com as pessoas, tá? Fora que ele tem o arco-íris, tem todas as outras coisas lá dentro, ele é gerador e tudo mais. Então ele é importantíssimo para o terapeuta, tá? Você pode encontrar aí também vários tamanhos. Lindíssimo. Bom, eu falei que eu ia trazer um exemplo de elestial ou quartzo esfumaçado. Ó, este é marrom, bem antiga essa pedra, né? E esse é um cinza. Ai, que show. Tá? Então, existem vários elestiais ou quartzo esfumaçado, é o mesmo nome, a mesma coisa, tá? Esse está mais límpido, esse está mais, né, opaco, né? E olha que interessante, dentro dele... É isso que eu estava vendo. Forma, né? Tem formas geométricas como pirâmides. Dá pra ver aí, Duda? Vamos ver se dá pra ver. Dá. Não precisa nem chegar perto, dá. Dá, né? Então, essas formas que existem lá dentro, a gente chama de templo dévico, tá? Quando ele tem uma forma muito expressiva, a gente chama ele de templo dévico. Ele é um templo, né, de alguma energia. E com as conexões ou as meditações a gente consegue. Ah, um raio aí dentro? Tem raios. Deu pra ver? Esses raios a gente chama de rutilos. Os rutilos dentro de um cristal funcionam como antenas. Então ele tem uma capacidade de conexão cósmica com a energia que essa pedra traz, ou para emanar, que potencializa a pedra.
tem rutilos prateados, tem rutilos dourados. Esse é dourado, né? Esse é dourado, né? É. Dá pra ver bem? Ó. Consegue ver por aqui? Dá, mas aqui tá meio branco. Mas dá pra ver meio amarelo. Tá, mas ele é dourado mesmo. Ó, deu? Tá. Então, se você achar algum cristal com rutilos, tem uns que são bem fininhos, parecem fiozinhos de cabelo. Na próxima eu trago para mostrar. E tem dourado e prateado. Esse daqui ele tá bem exagerado, tá bem grande. Mas são antenas que facilitam todos esses potenciais que a pedra traz, tá? Bom, a craca, que a gente chama, que são esses agruvinhados de cristais pequenininhos na base de um grande, né? O cristal principal é uma alma antiga, cuja sabedoria atrai os cristais mais jovens. Bonitinho, né? Ele é útil para meditação em família ou sobre problemas comunitários. Então ele propicia uma energia grupal. Então ele harmoniza grupos e famílias, né? Principalmente na família. Então se você tiver um cristal com esse tipo de característica, é interessante ele estar na sua casa, na sua sala. Eu vou arrumar uma amanhã. Na cozinha, onde as pessoas se reúnem. Mas gente, harmoniza a família. Um só, não. Não. Um em cada cômodo. Não, gente, vamos exagero. E é necessário dar um comando. A gente passou aqui como programa, né? Põe a nossa energia, põe aqui. Sim. Sua função é harmonizar a família e os amigos que estão nesse lar, tá? Então a craca, ela é muito legal. Aqui também, olha, eu peguei como exemplo do celestial marrom, olha. Que lindo esse. Né? Além de gêmeo tântrico, né? Ele ainda é o celestial. Porque ele tem os 4 elementos dentro dele, né? Terra, água, fogo e ar. Bom, esse aqui eu trouxe para que você possa ver. A pessoal de casa não vai conseguir porque é muito pequenininho. Ó, tá vendo esse losango aqui na junção? Sim. Né? Que seria isso aqui, ó. Tá. Nós chamamos esse losango que fica na junção das pontas como janela. Sim. Vai ser difícil. Eu vou mostrar no desenho, acho que fica mais fácil. Mas não dá pra ver porque a luz tá ficando. Esse losango que fica nas pontas do cristal, tá? Se você procurar na sua peça, tá bem? Esse losango, achou mesmo? Cadê? Não é aqui, né? Não, aí, ó, onde está sua unha? Aqui, ó. É muito pequenininho. É um balãozinho, né? Bem não pequeno. É tão pequenininho, você tá com problemas. Minha visão também não é tão grandiosa. Por isso que tem que ter a lupa, né? Mas geralmente são pequenos. Eu estou olhando esse meu aqui. Bom, vamos lá. O janela uma das faces apresenta um losango. Esse cristal mestre vai facilitar a visão para o interior da pessoa, para ver os verdadeiros motivos de uma questão sem a interferência das emoções e do ego. Então, se você está passando por algum conflito, um cristal que tem uma janela, você fazendo a sua meditação com este cristal, ele propicia que você tenha um entendimento ou a clareza. Tá? Eu estava procurando a janela no meu... né? Aqui... Acho que a Vanadi tá vendo. Oi? A Vanadi tá vendo o vídeo. Tá? O que ela falou? A Tita mandou aqui falando que ela tá vendo. A mãe tá vendo o vídeo. Ô mãe, aí, não aprendendo sobre cristais. Ela que me deu alguns desses. Ó, aqui nessa lateral, você tem isso aqui, ó. Só que ao contrário, tá? Tá, tô vendo. Aqui, ó, tá vendo? Nessa ponta? Sim. Então vamos lá, a gente chama de elo do tempo, ó. É diferente de um losango perfeito, ele fica um losango meio caído. Tá vendo aqui, ó, no favor desse? Tá? Se você encontrar no seu cristal, próximo da ponta, esse losango caído, ele é um elo do tempo, para o passado ou para o futuro.
Se ele estiver caindo no sentido anti-horário, né? A base está aqui. Se ele estiver caindo com anti-horário, é passado. Abre um elo do tempo para o passado. E se ele estiver caindo para o sentido horário, abre para o futuro. Este aqui meu Deixa eu ver, ele está para o futuro, né? está para o futuro. Então o que acontece? Pena que não dá para mostrar, não aparece É. gente pequena. Esse até que é grande, Esse mas é para mostrar maiorzinho. na câmera não dá, né? Por isso que tem que estar no desenho. Vai ser difícil. Não, né? Dá para ver? Dá pra ver. Dá. Dá? Dá para ver que está caindo para o sentido horário? A Não. pontinha? É onde? É esse. Acho que eu fui no lugar errado. Aqui, ó. Ah. Aqui no meio, tá vendo? Dá. Ah. Dá pra ver. Tá bom, depois a gente vê. Então vamos lá. O gerador do elo do tempo se caracteriza por um retângulo inclinado em uma ou mais de suas faces. Se o retângulo estiver inclinado para a esquerda, chamamos de elo do tempo para o passado, pois poderemos trabalhar situações que já se passaram, ou ter uma clareza, como se fosse a tela mental da apometria, tá? Sim. Se o retângulo se encontrar inclinado para a direita, será o elo do tempo para o futuro, com a qual podemos antever o que virá a acontecer. Então vamos supor que você queira abrir um negócio, precisa tomar uma decisão, precisa ver qual é o melhor caminho. Se você tiver uma janela, né, de elo do tempo para o futuro, você conseguirá ver, né, tomar a sua decisão, porque é como uma visão ou como um sonho, tudo em estado de meditação. Mas você precisa ter este potencial próximo de você, tá ok? Bom, este daqui eu trouxe por causa da janela. Da janela. Vamos ver se eu vejo algumas coisas aqui mais. Ó, nós conversamos sobre os arquivos, né? E olha que bonitinho nessa face, quantas piramidezinhas tem, É verdade. né? Então ele está repleto de arquivos. Enfim, existem mais potenciais a serem trabalhados dentro de um cristal, tá? Ele é pequenininho, mas ele é danado, né? Danado de informação. De informação. Sim, ele tem uma janela, não é à toa que ele tem os arquivos, né? E dentro dele, para mim, o que sugere para você essas formas aí dentro dele? Você diria que tem a ver com o quê? Terra, água, fogo Eu ou acho, ar? pra mim é água, né? É? O ar, sei lá. Terra é que não é, eu não sinto. Você sente terra? Tá. Porque parece que parece que são montanhas, né? E o céu, se você olhar em determinado momento, né? Toda vez que eu olho no cristal, eu imagino que é água, né? É? Não sei porquê. Eu não consigo Mas imaginar ele terra. É mais esses até, né? Tá. Os mais escuros. Mas na oportunidade que você tiver de fazer o curso de cristais, né? Nós vamos ensinar uma técnica para que você entre dentro do cristal e você sinta e perceba tudo que está dentro dele. Até o elemental que alimenta ele surge para você. E aí você vai ter uma real noção do que essa pedra está fazendo na sua casa, ou por que chegou até você. Então é bem interessante, né? Bom, cristais mestres é isso, né? Eles têm potenciais, eles não são só bonitos ou só para serem enfeites, eles têm conhecimentos e a gente pode acessar esses conhecimentos, tá? Então, eu acho que por hoje é isso que eu tinha para dizer, né? Semana que vem eu vou trazer ou fazer aqui são coisas simples, né? Técnicas simples, terapias simples com cristais e pedras para poder harmonizar a pessoa, onde ela vai poder simplesmente deitar e absorver a energia daquela pedra de acordo com o que ela está precisando. Então, semana que vem eu vou falar sobre terapias, tá? Com pedras e cristais. Que é uma delícia, porque algumas eu já, né? Sim. Foi. Aquele lá que eu amava. Foi punk? Não. Não, é bom, é gostoso. Com certeza. Harmoniza, né? Harmoniza mesmo. E eu vou explicar direitinho como é que funciona essa coisa das pedras, né, no nosso corpo e uma ou duas práticas bem simplesinhas para que qualquer pessoa poderá fazer. Uma para amorosidade e outra para ter clareza, abrir a consciência, tá bom? Beleza,
semana que vem vai estar muito bom. Não percam. Não percam, tá ok? Então tá bom. Gratidão a todos e até semana que vem. Até, beijos. Daqui a pouco.